A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 3 de maio de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Do Grande Prêmio de San Marino. Depois vem Katayama, atrás de Katayama, Martin Brandão, depois Morbidelli, Blundell, Martini e Christian. Ele Schumacher passar o Berger. A vantagem desenvolveu bem ali. Lá vem Frentzen. Senna vem para completar a sexta volta. Passa rasgando na reta aí, então Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram. Demora para chegar o socorro, demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça. Muito bem, acompanhamos a narração do Galvão Bueno dos últimos instantes aí de vida do Ayrton Senna, naquele GP de Imola em San Marino no ano de 1994, a morte do Ayrton Senna, que nesta semana, no último dia 1º, completou aí 20 anos da morte do Ayrton Senna. É claro que sempre muito triste, não só para nós brasileiros, mas para todos os amantes da velocidade, mas evidentemente que vale o registro, a gente não poderia deixar passar batido este assunto, não é verdade, Zeca Marques? Um abraço. Um abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. De fato, acho que o Observatório do Esporte não podia deixar passar em branco a data em que se completam 20 anos da morte do Ayrton Senna. Ayrton Senna que, para mim, depois do Pelé, foi o segundo mito do esporte brasileiro. Algo que eu já desenvolvi em aulas, em curso de mestrado. Não vou explicar aqui o suporte teórico que dá, a criação do mito? Que dá sustentação à criação do mito, mas dentro do percurso do herói mitológico, dos conceitos que definem o que é o mito, no esporte eu veria na história do esporte brasileiro 2 mitos. O primeiro Pelé e o segundo Ayrton Senna. Pode haver outros candidatos a mito, ídolos ao monte, há inúmeros ídolos, mas mitos, e aí obviamente precisamos tempo para poder discorrer sobre a matéria, eu só teria o Ayrton Senna e o Pelé. O Ayrton Senna que, como você mesmo disse, Guilherme, tem aqui os seus últimos momentos de vida narrados ao vivo, num feriado mundial, num domingo à tarde, no Brasil era domingo de manhã, mas em rede nacional. E o Galvão Bueno, a gente critica muito o Galvão Bueno, mas já dissemos isso aqui, esse áudio já foi exibido em outras oportunidades aqui no Observatório. O Galvão Bueno tem muita sensibilidade para perceber a gravidade do momento. Tanto que quando ele diz Senna bateu forte, há ali alguns segundos em silêncio, o que para quem conhece o Galvão é incomum, segundos na transmissão dele que há silêncio na transmissão. Ele teve muita sensibilidade de perceber a gravidade. E o Ayrton Senna, né, o nosso grande diretor Fábio Fleury trouxe para nós, Tuca Américo,
o nome do compositor que fez o tema da vitória da Rede Globo? Temos aqui a informação passada pelo nosso diretor Fábio Fleury. Eduardo Souto Neto, né, ele fez por encomenda da Rede Globo para as transmissões de Fórmula 1, mas é uma música que eu creio que é anterior ao sucesso e aos campeonatos do Ayrton Senna. Não, era usada nas vitórias do Nelson Piquet, Sim. o outro brasileiro que despontou depois do Emerson Fittipaldi. Mas é impossível não escutar essa música e não atrelar a imagem do Senna, né? Porque o Senna foi quem mais venceu, tendo essa música sendo executada após as suas vitórias. Considera até uma heresia outro piloto receber como recompensa essa música depois do Ayrton Senna. O Barrichello recebeu, o Felipe Massa já recebeu, e é uma música que inclusive serve para ilustrar outros momentos de vitória do esporte brasileiro. Mas já que dissemos dos 20 anos da morte de Ayrton Senna, com uma imagem ou uma imagem sonora, um áudio triste, que é a locução do dia da morte, vamos recuperar então pelo menos... Diga, Tugamérico. Não, só antes de você chamar realmente a locução, é que o dia da morte do Senna para mim foi um dia inesquecível, não só pela questão da corrida e tal, mas eu lembro que eu e mais 2 amigos, eu, Pedro Possato e o Sérgio Bruno Trivelato, nós fazíamos estágio no Cartão Verde da TV Cultura, e aquele dia, por coincidência, a gente havia agendado uma visita à rádio Jovem Pan, onde trabalhava o Milton Neves na ocasião, era isso? Sim. Creio que era isso. Jovem Pan. Na Jovem Pan, e depois a gente iria fazer nosso estágio no Cartão Verde. E foi justamente nesse dia que a gente estava em viagem, nós não vimos a corrida ao vivo, estamos pelo rádio no percurso, né? E nós acompanhamos a cobertura do Milton Neves, muito emocionado, muito nervoso na rádio Jovem Pan, fazendo essa cobertura via televisão na época, né? Ele acompanhava pela televisão e ia retransmitindo as informações pelo rádio, não havia internet como tem hoje. Então foi um momento inesquecível que a gente pôde acompanhar dentro da própria mídia a repercussão desse acontecimento. Você teve esse privilégio. Eu, por exemplo, a essa época eu não gostava de Ayrton Senna e torcia contra. E no momento da corrida eu estava como árbitro auxiliar, árbitro assistente, bandeirinha de um jogo do Dia do Trabalhador, que era um campeonato dos trabalhadores, nos campos onde hoje existe aquele centenamento do antigo Audax, que eu nem sei qual que é o nome agora. Audax Osasco. Então, ali perto da ponte João Dias, no Real Parque, que é um bairro ali da região de São Paulo, eu estava trabalhando um jogo e atrás de mim algumas pessoas ouviam pelo rádio e disseram, Senna bateu, né? Eu achei, pronto, mais um acidente, porque a temporada de 94 é muito complicada para o Senna, porque o Schumacher, que à época estava na Benetton, era o piloto que tinha vencido já e tinha mais pontos que o Senna. E o Senna tem uma transferência milionária da McLaren para a Williams, pensando que a Williams seria o carro da temporada. E era um carro extremamente cheio de problemas técnicos. Tanto que até hoje fica a discussão se foi um erro mecânico ou um erro do piloto. As evidências dão conta que foi um erro mecânico de estrutura do carro e que ocasionaram a morte do Ayrton Senna. Mas enfim, quando eu chego à minha casa à tarde e começo a ver a repercussão e a confirmação da morte, eu tenho uma crise de choro. Eu que não torcia pelo Ayrton Senna, tenho uma crise de choro, porque foi uma coisa fantástica. Um piloto no seu ofício, morre durante uma prova transmitida para o mundo todo via satélite num domingo feriado. E no sábado já havia morrido também Ratzenberger, o piloto desconhecido que não tinha grande expressão, de uma equipe menor, mas o Ratzenberger morre, e no sábado o Barrichello, que até então era um piloto iniciante, também sofre um acidente gravíssimo, tanto que ele não corre no domingo. Então foi um final de semana com 3 gravíssimos acidentes e 2 mortes em pista, né? Se bem que há quem diga que o Ayrton Senna não morreu na pista, morreu ou no hospital, ou no caminho para o hospital, o que modificaria uma questão jurídica. Se a morte fosse atestada na pista, o GP seria cancelado. E o GP depois é reiniciado e o Schumacher vence, né? Mas enfim, Tucamérico, tivemos um momento triste e vamos pegar então talvez o último grande momento de alegria, que é o tricampeonato do Ayrton Senna na pista do Japão, em Suzuka, quando ele, faltando alguns metros para transpor a linha de chegada, ele deixa que o seu fiel escudeiro e companheiro de equipe, Gerhard Berger, da McLaren, o ultrapasse, e era uma espécie de presente que o Senna dava a quem fez um trabalho de equipe, que hoje é estranho a gente imaginar que um piloto se submeta a isso numa escuderia sem conflitos, que é o problema do Felipe Massa. O Felipe Massa é segundo piloto,
não aceita, a equipe não assume que ele é segundo piloto, mas na época era muito claro, o Gerhard Berger era o segundo piloto e fazia trabalho de equipe para o primeiro piloto, Ayrton Senna. O Berger faz isso o campeonato inteiro, o Senna é beneficiado por esse trabalho, vence o campeonato com esse segundo lugar, e em vez de ser o primeiro, ele abre espaço para o Berger, e o Galvão Bueno nunca o vi vibrar tanto com uma segunda colocação de um piloto brasileiro num grande prêmio. Ele já sabia, né? Ele já sabia que o Senna faria isso. Então vamos lembrar dos grandes momentos, né, e do título conquistado em 1991, que seria aí o tricampeonato do Ayrton Senna. Berger na ponta ali atrás. Em posição de Senna. Ayrton Senna, aí vem ele. Racingueiro. Berger se aproxima muito. Berger encosta. Ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna. Ele faz o sinal. Eu sabia! Senna deixa Berger passar. Brasil. Berger vence. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé da entrada da reta. Deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Bem, Zé, para finalizar o assunto Ayrton Senna, nosso diretor Fábio Fleury lembrou de convidar um grande amigo nosso aqui, especialista em Fórmula 1, para comentar. Você sabe de quem se trata? Bom, só pode ser o nosso saudoso amigo, companheiro de mesa, locutor, gremista Luiz Moraes, que torce para o Joseense, não é isso? Joseense. Diretamente de São José dos Campos. Ele que durante meses foi o nosso grande especialista. Aliás, ele quem trazia o assunto automobilismo todas as semanas para a mesa, mesmo quando não havia assunto. Com autoridade, né? Mesmo quando não havia assunto, ele trazia o assunto com autoridade. Então, Luiz Moraes, o que representou Ayrton Senna para você, meu amigo? Na semana de 20 anos da morte de Ayrton Senna, foi no dia 1º de maio de 1994, também teve a morte de Roland Ratzenberg, piloto austríaco da Sintec, um dia antes no treino oficial. É complicado falar um pouco assim da carreira de Senna para quem não acompanhou exatamente, porque eu que nasci em 91, tinha apenas 3 anos de idade quando o piloto acabou batendo no muro da Tamburello e falecendo. Mas o que eu fui ouvindo da carreira dele, de suas vitórias, é algo assim épico, magistral. Senna, se não for o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1 em números, talvez tenha sido o mais espetacular em show. É ele que trazia realmente aquela vontade de vencer, de ser rápido na Fórmula 1. Não era o mais constante, mas era o mais rápido, não à toa, desde seus tempos de Toleman, de Lotus, depois, posteriormente, na McLaren, onde foi tricampeão mundial. Ayrton Senna se destacava muito pelas pole positions, por voltas muito rápidas e às vezes até mesmo quebrando um pouco o carro, mas sempre dando o show, o espetáculo. Então, é bastante interessante frisar isso de Senna. Senna, há toda aquela discussão em volta de quem é o melhor piloto de todos os tempos e realmente é muito difícil de afirmar isso. Mas eu prefiro dizer por eras, por épocas. E da época de Ayrton Senna, o final da década de 80, começo de 90, sem dúvida nenhuma foi o mais espetacular e um piloto que trouxe uma alegria não só para o brasileiro, mas também para todo o mundo ali que acompanhava a Fórmula 1 e o automobilismo. Um grande pesar, assim, que a gente fala dessa data de Ayrton Senna, certamente um piloto espetacular, e que bom que hoje temos YouTube e outros meios de ver seus vídeos, suas corridas, porque é sensacional acompanhar as corridas de Ayrton Senna. Muito bem, este é o registro também do Luiz Moraes, que até o último ano integrava também aqui a mesa do Observatório do Esporte, também registrando aí a sua fala a respeito deste tema, Ayrton Senna. Hoje na mesa teremos a participação, além do Tuca Américo e do Zeca Marques, também do torcedor símbolo do 15 de Jaú, Thiago Pavini, e do Fernando Martins. E vamos então aos destaques de cada integrante. Começando com o Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, saudações então, né? Enfim, começando oficialmente o programa, depois da homenagem ao Ayrton Senna. Falar um pouco sobre vai ter Copa e a repercussão de uma entrevista do Bernardinho relatando sobre seu amigo Zé Roberto Guimarães, que eu acho que tem algumas coisas por trás disso. Fernando Martins, também o seu destaque, um abraço.
Opa, abraço ouvintes e amigos do Observatório do Esporte. Bom, vou falar novamente sobre racismo. Thiago Pavini. Saudações 15 aqui pro amigo da mesa, pro amigo ouvinte. Eu vou falar um pouquinho sobre a declaração do Rivaldo, que ele tá desesperadamente procurando patrocinador pro Mojimirim, que anda mal das pernas também. Falar um pouco sobre a situação dos times do interior, que também todo mundo está mal das pernas aí na questão financeira. Isso que o Mojimirim tá na Série A1 do Paulista. Imagina só quem tá aí na última divisão. Zeca Marques. Bom, se uma pessoa na mesa, numa rádio de Bauru, fala de saudações quinzistas, não é 15 anos? 15 anos. Eu só posso falar de saudações noroestinas, porque Pois é. tem que ter espaço pro noroeste, lógico. Saudações lusitanas. Mas a Lusa não tem o noroeste nem o 15 como rivais, quer dizer. Mas saudações noroestinas, o quinzista. Tá mais ultimamente para saudações maquianas, viu? Que é o melhor time da região. Eu vou falar de Tem Esporte, a TV Tem e o Esporte. Sim. A ESPN Brasil, vôlei, Tucamé. Aleluia. Vou falar sobre vôlei. Aleluia. Você está com febre? E uma campanha do Ludens, que é aquele grupo do qual faz parte da história da USP, e a parada LGBT de próximo domingo. Tá certo. Vamos abordar também, né? Trouxe como destaque o preço, né? No Premier, no Pay-Per-View, para acompanhar o Campeonato Brasileiro. Tá um pouquinho salgado pro torcedor, né? E o Campeonato Brasileiro, claro que começou agora, mas o futebol brasileiro em si não tá lá grande coisa. Vamos repercutir também daqui a pouquinho a respeito do preço para quem quer acompanhar o seu clube do coração, seja na Série A ou na Série B. Então vamos aprofundar um pouco mais os temas, começando com o Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, só tenho bastante aplauso, uma coisa rara aqui, né? Então, um aplauso muito intenso para o professor Marcos Neira, né, que integra o grupo de pesquisa em educação física escolar da Faculdade de Educação da USP. Ele montou aí um curso, né, que tem por objetivo ajudar professores da rede básica de ensino a levar o tema Copa do Mundo de forma crítica para as escolas. Então ele faz lá, treina um grupo de professores, desenvolve alguns temas que são discutidos em sala de aula, depois esse tema é levado para a família, depois ele repercute isso dentro da discussão de sala de aula de novo. Então acho que é interessante. Esse curso chama-se Olhares e Análises da Copa do Mundo 2014, Subsídios para uma Abordagem Diferenciada. Eu acho que isso é interessante porque, de certa forma, ele ele colabora com o espírito do nosso programa, que é fazer essa discussão crítica em relação aos fatos esportivos, à mídia esportiva, as relações que existem da educação, da sociedade com o esporte. Então, meus parabéns para o Marcos Neira. Acho que é muito interessante esse tipo de abordagem que faz falta. E tira essa ideia que educação física é só jogar bola, jogar futebol de salão dentro da quadra da escola, né? Então trazer esse tipo de discussão para a disciplina é muito interessante, muito saudável e eu acredito que seja muito importante, né? Mudando aqui, vou invadir a praia do Zeca hoje, então vou falar de vôlei também, né? Não vôlei de praia, né? Que eu tive presente aqui no evento de vôlei de praia que teve aqui em Bauru. Foi um evento muito animado, muito organizado. Vôlei de areia, né, Tucamé? Vôlei de areia, porque não temos praia, né? Não tinha nenhuma praia para além da Getúlio, da Avenida Getúlio Vargas. Mas muito bem organizado, interessante, embora não tenha sido um torneio de primeira linha, mas acho que houve uma movimentação, o público lotou a arena, um clima bacana. Só uma coisa que me incomoda muito nesses eventos é a altura do som dentro da arena, né? É uma coisa que incomoda muito. Então, eu acho que é muito difícil. Eu tiro o chapéu aí para os atletas se concentrar com aquela barulheira, acho que é um prêmio. Mas vamos voltando aqui. O Bernardinho deu uma entrevista aí dizendo algumas amenidades, né? Qual é o time o técnico de futebol que ele gosta. Ele fala que é o Pep Guardiola, o Alex Ferguson, gosta do Mourinho, faz elogios enormes ao Filipão como grande motivador. E é interessante isso, Zeca, né? Como essa figura de técnico motivador. Isso me deixa um pouco incomodado, porque parece que o atleta esquece um pouco a questão técnica, o treinamento, a estratégia. E parece que o mais importante hoje é a motivação. O que você pensa sobre isso, Zeca Marques? Bom, para citar o Filipão, não dá para falar que de outra coisa. Que é um estrategista, que é um homem da tática, que é um homem do como é que se diz? Do fundamento técnico, até porque ele como jogador ele era muito ruim, né? Sim. Tecnicamente. E, de fato, o Filipão se notabilizou. O histórico dele no futebol como técnico é um grande motivador.
sabe lidar com as armas que ele tem. Uma das principais é saber motivar os seus jogadores para além das forças que o próprio time costuma ter. Os times do Filipão nunca foram times muito técnicos, né? E sempre foram times muito guerreiros. Vejam, o Criciúma ganhou uma Copa do Brasil, o Grêmio que foi campeão da Libertadores. Talvez a exceção maior seja o Palmeiras, que tinha um pouco mais jogadores habilidosos, apesar de que não era o mesmo Palmeiras do Luxemburgo que antecedeu o Filipão no Palmeiras. Sim. E a palmeirense na mesa que pode até falar melhor sobre isso. Mas a atual seleção é um pouco exemplo disso. Eu acho que, comentava com alguns amigos anteontem, eu acho que esta seleção brasileira que vai para o Mundial 2014 é para mim a menos interessante das que eu me lembre. Sim. Menos interessante até que a de 90 do Lazzaroni. Sim. Porque o conjunto pode ser interessante, mas as peças, excetuando-se o Neymar, que é um pouco fora de série, o resto são jogadores extremamente medianos. E depois de 70, que eu acho que foi, como você já descreveu muitas vezes como a melhor seleção que eu acho que a gente teve no Brasil, né? Todas as grandes seleções que nós gostávamos não ganharam nada, né? Então você acha que isso credencia essa seleção a ganhar uma Copa do Mundo? Credencia. Agora, eu falo da seleção de 70, mas acho que jogador por jogador, a de 58 era melhor. Sim. O conjunto de 70 podia ser mais competitivo. A de 58, analisando peça a peça, o que é difícil num jogo coletivo, sim. Mas peça a peça, a de 58 era melhor. Mais interessante. Bem, mas por que eu tô falando aqui? Na verdade, nessa entrevista do Bernardinho, lá no finalzinho tem um item que tá assim, tá marcado como Mundial Feminino. Aí vejam que estranho as palavras do Bernardinho, né? O Brasil é super favorito pelo que tem feito. A quantidade de grandes jogadoras é excepcional. Não vejo outra seleção no mundo com condições de fazer frente. Não é de forma alguma jogar a responsabilidade para o Zé Roberto e as comandadas. Acredito mesmo. Então, duas possíveis leituras. Talvez ele queira a vaga do Zé Roberto, numa seleção masculina meio desmotivada, que já ganhou tudo, custa um pouco a renovar, e essa seleção feminina que está voando. O que não credencia ganhar também mundial nenhum, porque vai depender muito do momento, porque são campeonatos curtos. E a outra, Zeca, diante de tal crise que acomete o vôlei brasileiro, talvez seja uma união de forças aí para não se contaminar pelo que está acontecendo que acontece dentro da Confederação Brasileira de Voleibol. Você falou a palavra que o vôlei não conhecia, acho que há décadas, Tucamero, crise. Né? E nós temos aí o modelo atual do vôlei, que depende de uma marca, de uma empresa patrocinadora, é um modelo arriscado, porque, por exemplo, o time de Campinas anunciou que fecha as portas agora. Sim. Agora, deixa eu só aproveitar, um dos meus destaques eu falei que era vôlei. Sim, vamos emenda já. Já levanta a bola para você. Não, eu queria dizer que a final da Liga Feminina Brasileira de Vôlei teve a presença de um time estreante, que era o SESI de São Paulo, contra o Rio de Janeiro, que é o campeão absoluto. E foi interessante ver a comemoração dos atletas no final do jogo. Né? O Rio fez um passeio, mais uma vez, 3-0, mas as atletas pintaram as unhas com as cores do adversário e depois fizeram selfies, todas elas juntas e abraçadas. Eu acho que isso apaga um pouco aquela imagem de acirramento dos ânimos e do conflito que havia sempre que jogavam o Rio de Janeiro contra o Osasco, que era acho que ainda é uma das melhores equipes, sim, melhor que a do SESI. Perdeu para o SESI na semifinal por detalhes no último set. Mas acho que isso talvez também seja não sei se foi outra campanha de marketing. Sim, depois vamos discutir muitas campanhas de marketing hoje ainda. Se foi alguma agência de publicidade que lançou essa ideia, mas pelo menos foi bonito. Elas ali fazendo selfies, que também se banalizou a prática do selfie coletivo. Pro amigo ouvinte entender bem, Zé Camargo, o que seria um selfie? Um selfie é você fazer uma foto de si mesmo com uma máquina fotográfica ou um aparelho celular. Uma autofotografia. Uma autofotografia. E depois, o selfie não se encerra nisso. Tem que colocá-lo nas redes sociais, porque fazer a foto de si mesmo... Quantas vezes a gente não fez isso, Tucamero? Coisas de haver Facebook, de haver Twitter. Sim. Até porque algumas máquinas antigamente tinham um modo automático que você colocava lá no tripé ou em cima de um murinho e depois saía correndo, né? Saía correndo e tirava foto com a família. Então a selfie é antiquíssima. Mas a selfie, acho que o conceito também significa postar nas redes sociais. Compartilhar. Compartilhar, exatamente. Isso aí. Mas foi realmente bastante bacana, né, o que aconteceu no vôlei no último final de semana, né? Essa decisão. Eu agradeço aqui a deixa do nosso amigo Thiago Pavini,
né, que não sei se em Jaú, qual é o nível de conhecimento de inglês, né, para saber de selfies. Aliás, Tucanel, que você falou que não vai ter Copa, eu pensei que você estava falando algum nome alemão. Não é um nome alemão lá. Mas vamos deslocar da Alemanha para Portugal, Zé Camarques. Voltamos à Europa, fazer aqui uma homenagem, dar um aplauso muito grande para o meu amigo Zé Camarques. Nosso diretor Fábio Fleury estava percorrendo as livrarias lisboetas quando deu de cara com um livro chamado A Bola ao Ritmo de Fado e Samba, né? Aí, 100 anos das relações luso-brasileiras no futebol. Aí, quando ele abre o índice do livro, quem ele encontra nesse livro? Né? Tá lá o texto aqui, nosso amigo Zé Camarques, intitulado Humilhação Pior que a de 50, a participação do Brasil no Mundial de Futebol de 66 e a derrota para Portugal, segundo Nelson Rodrigues. Então, Zé Camarques, fale sobre esse capítulo desse livro, né? Que tem uma bela capa aqui com o encontro de Pelé e Eusébio. Bom, agradeço a gentileza sua, a gentileza do Fábio Fleury. Esse livro foi lançado ano passado. Foi lançado, aliás, cabe a referência, foi lançado no Museu do Desporto em Lisboa, com a presença do Filipão. Olha só. Filipão foi de propósito. Quanto ele cobrou? Havia ocorrido amistoso Portugal e Brasil nos Estados Unidos. O Filipão, que treinou Portugal, pegou o avião com a delegação portuguesa, voltou para Lisboa e foi lá participar do lançamento, gentilmente, acho que não sei quanto ele cobrou. Mas esse livro, que foi lançado no Museu do Desporto ano passado em Lisboa, é uma iniciativa do professor Francisco Pinheiro, que é um pesquisador de Coimbra e ligado à Universidade Nova. Foi um dos meus tutores no meu estágio de 5 meses em Portugal. E teve como coautor o Vitor Andrade de Mello. O outro co-organizador, na verdade, é o Vitor Melo, do Rio de Janeiro, nosso antigo colega e já citado inúmeras vezes aqui no programa. E o Francisco Pinheiro vai estar presente daqui a 2 semanas no 2º Simpósio Internacional de Estudos do Futebol, no Museu do Futebol e na USP, um encontro de 4 dias que depois divulgaremos provavelmente na próxima semana. O meu texto fala sobre a primeira vez que o Brasil e Portugal jogam numa Copa do Mundo, foi em 66, quando o Brasil, que era bicampeão, perde para Portugal e é eliminado. Na primeira fase, o Brasil tinha toda uma expectativa de que seria o tricampeão, e tinha time para isso, o que não teve foi preparação, né? E Portugal vence por 3-1, e no dia seguinte, a derrota, o Nelson Rodrigues publica uma crônica no Jornal dos Esportes, e aí fica difícil saber se o título da crônica foi ele quem deu ou não. Parece-me que não foi o Nelson Rodrigues, mas o título era esse, Humilhação Pior que a de 50. Bem rodriguiano. É bem rodriguiano, acho que é um pouco de um exagero, porque nada se compara ao que aconteceu em 50. O Nelson Rodrigues começa, como sempre, exaltando a qualidade do jogador brasileiro, a qualidade, da habilidade técnica, e vai culpar a comissão técnica e os dirigentes da antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que organizava o futebol também. E ele acaba imputando aos dirigentes e treinadores o insucesso em função da má preparação e em função de ser uma Copa comprada pela Inglaterra. Ele é textual nisso. Ele fala que a Copa foi feita para a Inglaterra ser campeã, as arbitragens foram pusilânimes com relação ao jogo brasileiro, foram benevolentes com o jogo britânico e europeu, e são crônicas divertidas como as crônicas do Nelson Rodrigues. É a análise que eu faço nesse artigo, a convite dos dois organizadores, uma obra que tem um elenco de, se não me engano, 10 portugueses, 11 brasileiros que compõem esse livro. Tá, ok, só uma pergunta, como o Nelson Rodrigues conseguia analisar a arbitragem pelo rádio? Nessa época havia os videotapes dos jogos que chegavam um dia depois, em 66, um dia depois, né? Os filmes, né? Não eram nem videotapes. Eram filmes, eram passados em cinema. É. E, obviamente, que ele ouvia, e é daí que vem a expressão que o videotape é burro, porque o que ele ouvia na véspera tinha mais importância e veracidade do que a imagem do dia seguinte. Tudo bem. Muito bem, só repetindo o nome do livro, A Bola ao Ritmo de Fado e Samba. Então fica aí registrado, depois com certeza vou acompanhar também. Tenho certeza que o Fleury trouxe também uma edição dessa para mim. Não? Acho que não. Então tem que pagar excesso de bagagem. Sem moral, né? Que coisa. Fernando Martins, vamos continuar já que a gente está falando de Europa também, né? Falamos aí de Portugal, mas um caso de racismo, né? Infelizmente, desta vez na Espanha, né? Que tomou aí proporção mundial, é isso? Desta vez não, de novo. De novo, é isso mesmo, né? A gente parece até que é um
sou um cara chato, né? Fica vindo aqui falando de racismo toda semana. Mas não, né? E vai ser pauta pra sempre, né? Sim, Porque... o racismo ele não é uma coisa que acontece no final de semana, aí acontece depois de 3 dias, Todo na outra dia, semana. toda O racismo hora. tá aí todos os dias, só que o esporte tá fazendo questão de escancará-lo quase que toda semana, né? Quase toda semana tem um caso novo, diferente, e que não tem como deixar passar, porque é uma das piores coisas que o esporte pode trazer, é essa questão de preconceito contra outros povos, outras pessoas, o que seja, contra outras etnias, e acho que o esporte deveria ser a principal área que não poderia fazer isso, por todo o espírito que envolve de coletividade e tal, poderia ser um importante meio de não passar essa mensagem, né? Mas vamos lá. O Daniel Alves, ele foi alvo de racismo lá na Espanha, jogo contra o Villarreal, a torcida jogou uma banana, o Daniel Alves foi lá e comeu, todo mundo viu isso bastante durante a semana. Eu acho que essa resposta do Daniel Alves foi quase que unanimidade entre os críticos, entre os jornais, todo mundo gostou da resposta, foi corajoso e tal. Já a campanha do Neymar, Somos Todos Macacos, foi lançado no dia seguinte, foi meio que dividida, muitas militantes do movimento negro, alguns aplaudiram, outros criticaram bastante a forma como foi dada essa campanha, outros trazem também a questão de ter sido financiada, ter sido organizado, produzido por uma agência de publicidade. E tem muita gente com campanha paralela, eu não sou macaco. Tem muita gente postando isso também durante a semana. Tem gente vendendo camiseta. É uma dessas questões de que é dividido mesmo, né? Muitos militantes negros não querem que isso seja incorporado como o principal da campanha, Fernando, né? Somos todos macacos. Tem gente falar que defende, não, a gente não é macaco e tal, então tá gerando bastante discussão. E só para terminar essa comparação que eu tô fazendo de unanimidade, dividido, e a camisa que o Luciano Huck tá vendendo logo em seguida, acho que esse também é quase uma unanimidade de que foi algo oportunista e quase todo mundo tá reprovando. Eu não vi quase nenhum lugar falando que ele fez uma coisa legal, vendeu uma camisa se aproveitando do tema por R$70 para gerar lucro em cima do racismo, né? Então, agora eu chamo o Zeca Marques para completar. Não, só queria corroborar a ideia de que eu não sou macaco. Eu adoro banana, como banana quase que diariamente. Até porque quem pratica atividade física sabe que a banana é rica em potássio do cabelo. Evita cãibra. Mas eu jamais assumiria a ideia de que sou macaco, porque eu sou uma pessoa alguém que pertence à espécie do Homo sapiens, que deriva do macaco, mas não é macaco. Então eu também jamais assinaria essa campanha, eu sou macaco. Eu sou um ser humano. Todos nós somos seres humanos. O Neymar, o Daniel Alves, todos nós somos seres humanos. Eu acho que é uma banalização de fazer esse tipo de mensagem. E o movimento negro, como você disse, se manifestou também repudiando a ideia. E eu gosto da ideia de que nós somos todos seres humanos. O que me chamou a atenção também, só para completar, é que o técnico da seleção da Espanha, atual campeão do mundo, o Vicente Del Bosque, ele falou em uma entrevista recentemente que não existe racismo no futebol, né? Então deixa claro que esse pensamento que jogar banana dentro do campo, fazer sons, imitar sons de macaco quando o jogador pega na bola, para muita gente isso aí não tem nenhuma relação com racismo, né? O treinador que é o atual campeão do mundo acha que isso não existe no futebol. Acho que é um absurdo isso, né? Olha, no mundo hispânico, não estou justificando e nem concordando, mas o Ronaldo Elau, que é um pesquisador do Rio de Janeiro, fez o seu pós-doutoramento analisando os jornais argentinos na relação e a imagem que os jornais argentinos faziam do futebol brasileiro nos anos 30, 40, 50. E era recorrente nessa época os próprios jornais argentinos e jornais uruguaios se referirem aos brasileiros como macaquitos, etc, etc. Então, se você, Zeca, com charges, cartoons... Se você pegar ainda hoje os jornais online, que tem os comentários, as matérias que envolvem jogadores brasileiros, há muita gente usando o termo macaquito em relação aos jogadores brasileiros. E para eles, isso não era uma prática assumidamente de manifestação do racismo. E eles repudiam isso, né? É uma questão cultural que mereceria talvez uma investigação também, porque o que para nós é ofensivo, da parte deles pode não ter essa ideia de ser ofensiva a questão da etnia. E pode ser para tentar pegar o ponto, o calcanhar de Aquiles do adversário. Assim como um jogador muito branquelo, quando está no jogo, é chamado de... É um alemão, é o Coxa Branca, que é até o epíteto do Coritiba quando foi jogar no Rio de Janeiro. Há essa história, né, que o Coritiba ficou sendo Coxa Branca, porque quando chegou no Rio de Janeiro, diante das coxas bronzeadas dos jogadores cariocas, eles eram Coxa Branca, que é uma forma também de marcar a diferença. É discriminatório? Não sei, talvez a intenção inicial não fosse. Hoje pode ser lida como uma discriminação de pele, né?
Sim, mas me irrita, também já discutiu isso, essa apropriação da mídia, né, como forma de utilizar isso, não como um fato jornalístico de verdade a ser discutido profundamente, a buscar soluções, mas como uma forma de vender notícia, de chamar atenção. Isso é uma coisa que a gente precisa alertar as pessoas para não cair nessas armadilhas da mídia. E as discussões reais, profundas, verdadeiras, acabam ficando alheias, fora disso, né? Sempre uma análise superficial. O jogador que tem uma condição social razoável acaba não considerando isso como uma ofensa racista, como foi o próprio depoimento do Luiz Fabiano no Bem Amigos, né? Alguns outros jogadores também, que eu não concordo com esse posicionamento, acho que não, é apenas uma forma de provocação. Pode ter sido no momento, mas não se justifica, né? Nós temos uma Constituição e isso é considerado crime no Brasil, né? Então acho que a gente precisa analisar isso de forma mais profunda. Essas intenções, é horrível essa intenção mesmo da agência do Neymar, de fazer uma campanha em cima disso. O Luciano Huck vender camiseta é abominável. Né? E de certa forma, os jornais estão jogando esse tema com essa intenção, de vender notícia. Só complementando aqui para eu terminar minha opinião, então, sobre o Neymar ter feito essa campanha tal, com ou sem ação publicitária, eu já comemoro, porque para mim é um aleluia, um craque tomando um posicionamento político que vai ao contrário do que sempre fez Ronaldo, Pelé, Anderson Silva, jogadores que tinham esse potencial para trazer essas questões e puxar esse debate e não fizeram. Então isso já é um avanço e sobre isso, eu acho que não dá para cobrar o posicionamento, o engajamento de um jogador de futebol como se ele fosse um sociólogo, um pensador e tal. Não, eu acho que o que ele fez já de puxar o debate é o suficiente, e quem teria que trazer esse aprofundamento seria a mídia, e isso que eu acho o problema, ela não faz. Inclusive, eu estava até discutindo bastante essa questão com o professor Juarez, que é militante do movimento negro, ele estuda bastante o tema, e a gente estava conversando, né, e até mesmo um dos temas da última aula dele, falando sobre Antônio Gramsci, tal, do jornalista como um intelectual orgânico, tal, com um papel fundamental na organização da cultura, ou seja, que ele não pode fazer apenas uma mera descrição dos fatos, ele tem que fazer refletir, tem que analisar a conjuntura, contextualizar, ele tem que questionar, e eu acho que isso que a mídia não faz. Antônio Gramsci, que é um italiano que falou isso na década de 30 e até hoje parece que a mídia não percebe, né, essas coisas, porque o que a gente está vendo nesse caso de racismo é apenas uma descrição de tudo que está acontecendo. Jogou a banana, comeu, a campanha, quem copiou a campanha, mas não traz um aprofundamento, não questiona, não entrevista, sei lá, sociólogos, não traz a contextualização. Por exemplo, você não vê em nenhuma notícia falar a palavra escravidão, você não tem um contexto histórico envolvido, parece que é um negócio fora, né, porque separado dali em espaço-tempo e que não tem nada a ver. Isso não acontece só com essa questão, né, Fernando? Acontece com inúmeras questões. É o papel do jornalista sendo executado de maneira falha, na minha opinião. Superficial, né? Falta de aprofundamento em inúmeras. Até o não vai ter Copa do Camerco também não tem tido um aprofundamento da questão. Quer dizer, fica só, houve manifestação, houve quebra-quebra. Não houve manifestação, não houve quebra-quebra. Superfaturamento, mas a gente não chega a fundo na questão. E não vem à tona outras discussões, as questões políticas envolvidas, a manipulação de informação no ano eleitoral, interesse publicitário. Então acho que isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que isso é importante e a função do nosso programa é fazer isso, é discutir esses temas de forma mais profunda. Sem dúvida nenhuma. Você está sintonizado em 105,7, o Observatório do Esporte. Dando sequência ao nosso programa, é a vez de Thiago Pavini, que vai falar da situação do Mojimirim. Quer dizer que o Rivaldo está desesperado atrás de patrocinador? O Rivaldo está desesperado. Antes eu só queria fazer um adendo que o Zeca Marques comentou sobre o Luiz ser joseense. Na verdade, o joseense era o segundo time da cidade de São José dos Campos, né? O time principal, São José, na verdade, que foi o vice-campeão paulista em 89, perdeu para o São Paulo, ele está na terceira divisão, está na segunda divisão, foi rebaixado esse ano. O time está com o apoio da prefeitura, mas a maioria dos torcedores não gostam da equipe, porque não é o tradicional, é um time oportunista que apareceu aí no meio do futebol da cidade. Ele está brigando para subir para a segunda divisão, então olha que coisa, o time tradicional está rebaixando para a terceira divisão, e o time B tá brigando para subir. Então, aí eu acho que o Luiz Moraes deve ter ficado bastante triste com a sua colocação de ser um joseense. Foi uma provocação, na verdade. E temos um especialista em futebol do interior paulista, olha só. Muito bem. O São José, que
está na última posição do grupo dele também na Série A3. Possivelmente teremos um confronto entre São José e São José Exatamente. na próxima temporada aí do futebol do estado de São Paulo, na terceira divisão. Terceira divisão que pelo jeito 15 de Jaú não vai, né? Porque não ganha de ninguém na última divisão. Não, mas esse cenário tá mudando, viu, Guilherme Dias? Tá, porque tá acabando o campeonato, logo tá acabando o campeonato, perder, né? Mas tá mudando o cenário. Só atualizem pra mim. Série A1, A2, A3 é a primeira divisão? Ou o que vocês chamam de terceira divisão? Série A3 é a terceira divisão. A2 a segunda. Porque pra Federação Paulista só há duas divisões. A primeira, que é a 1, A2, A3... E a segunda, que é a quarta, que é a B1, né? E muita gente não entende por que a Série B é a quarta divisão, mas a Confederação Brasileira de Futebol não aceitaria uma indicação de algum time que disputasse ou dispute a Série B do futebol brasileiro. Então, por ter vários representantes, a federação fez A1, A2, A3, como se fossem 3 chaves distintas, mas na verdade são 3 divisões, Sim, né? Exatamente. Então, para a federação é tudo primeira divisão, mas a gente sabe que não, né? Então, o 15 já está na Série A3, é isso? Tá na Ele B. está na Série B1, B? na segunda divisão. É que não tem mais para onde cair, né? Onde o Noroeste vai fazer parte ano que vem, junto com o 15 de Jaú. Deus queira que não, mas mudando de assunto agora, falando sobre o Mojimirim, o Rivaldo está desesperado, a situação financeira do Mojimirim, não só do Mojimirim, de vários times do interior, nós sabemos que é complicadíssima. Inclusive ele fez um apelo pela internet, a declaração dele foi assim, que ele precisava disso para evitar que um time que foi fundado em 1932 seja fechado, pois sozinho será impossível continuar. Então ele está sem recurso nenhum. O time do Mojimirim tinha acertado uma parceria com o Arapongas, do Paraná. Infelizmente não deu certo, não teve explicações também. Infelizmente o Rivaldo ficou na mão. E agora está desesperado para conseguir patrocínio para manter o time na terceira divisão do brasileiro. Temos na Série C do brasileiro. O Rivaldo numa versão e discurso do Damião Garcia agora. Exatamente. E é legal essa história do Rivaldo porque ele é uma revelação do Mojimirim, né? Ele fez parte do Carrossel Caipira em 92, então é legal. E o filho dele também está jogando no time do Mojimirim. E o Mojimirim ele estreou com vitória na Série C, ganhando o Guaratinguetá de 1-0. Só que é triste a gente ver essa situação de times que ficam reféns empresários. E já que a gente citou agora a emoção no futebol, eu queria puxar para esse lado também. Deixa eu só fazer um comentário em relação a esse tema ainda do Rivaldo. Bastaria ele fazer uma ligação para o amigo dele, Juninho, lá no Ituano, e pedir alguns conselhos. O Juninho teria ótimos conselhos, né? Mas chama para esse lado da emoção, porque é mais um desabafo aqui, porque eu não sei se vocês concordam, mas ultimamente está tendo advento desses times empresa, Red Bull, Audax, e eu acredito que esses times são o câncer do futebol. Eu acho que o futebol ele é uma relação mútua entre torcedor e o time. E uma comunidade, né? Exatamente. E o que a gente vê, esses times de empresa, que não existe isso. Eles não têm torcedores, eles têm mais empresários do que torcedores. Então a gente vê que o futebol perde muito com isso. O Red Bull ele conquistou acesso esse ano. Eu queria ouvir o comentário do Guilherme em função disso, em relação ao Noroeste, que está sem torcida e sem empresário. Sem torcida. É que o Noroeste, né, até pela fase, pela bagunça do último ano, né, quando o Busalaf assume, naquela transição, sai a família Garcia, entra o Anis Busalaf, e aí o time já logo de cara é rebaixado para a terceira divisão. É claro que existem vários noroestinos, mas eles passam a deixar o Noroeste de lado, não acompanham tanto. Existem aqueles fanáticos, aqueles 1000 torcedores, e está cada vez diminuindo mais porque não está renovando. A criançada hoje em dia a gente já não vê mais pelos lados torcer, né? Do estádio Alfredo de Castilho, mas até pegando o gancho no que disse o Thiago, eu me lembro que no ano retrasado eu fui fazer um jogo entre Audax e Noroeste, Série A2, numa quarta-feira à tarde lá na cidade de São Paulo, lá no estádio Nicolau Alayon. O Audax venceu por 4-1 aquela partida, mas não tinha ninguém para comemorar a vitória do Audax. Não tinha absolutamente, né? Eram 30 pagantes ali e curiosos, porque não tem torcida. Para o Zeca, então. Zeca, como você vê essa relação? Acho que você tem experiência suficiente para falar sobre isso, que eu acho que é comum em outros países. No Brasil parece que está se distanciando, né? Desses times que têm a relação próxima com a comunidade. Não, eu ia comentar isso. Concordo de forma geral no atacado com o que o Thiago disse.
O que a gente não pode esquecer é que muitos clubes tradicionais do interior de São Paulo repetem o mesmo modelo de empresariar o departamento de futebol, o clube fica refém da ação de empresários, que entram no clube só para ganhar dinheiro com a venda de jogadores. Né? Então, qual que é o conceito tradicional da prática desportiva? A gente cria um clube, esse clube tem sócios. Os sócios vão lá praticar alguma atividade esportiva. Isso não é coisa do amadorismo. Depois que há uma profissionalização, normalmente os sócios que disputavam ali as competições pelo clube viram profissionais pelo clube. É a história da gênese do desporto clubístico. O que esses clubes que você citou, que não são nem clubes, né? Audax, Red Bull, LTDA, né? São empresas. O que essas empresas fazem é esquecer a ideia da prática associativa, em que eu tenho um grupo de pessoas que frequenta a sede social. Essas empresas não têm sede social, essas empresas não têm sequer campo para mandar os jogos, eles fazem acordos com prefeituras para usar o campo municipal e mandar os seus jogos. E eles mudam de cidade como quem muda de roupa, conforme o vento. Quem der mais dinheiro e der mais um negócio, quem der mais possibilidades de lucro, é para lá que eu vou. Isso acontece no vôlei, acontece no basquete. Eu lembro que eu trabalhava para a Nestlé, desculpe falar a marca, mas o Leite Moça, que era uma marca de time de basquete, que tinha a Hortência, começou a perder sempre para a Paula, que fazia parte da Ponte Preta, como alguma outra marca. O Leite Moça simplesmente extinguiu o time de basquete e criou o time de vôlei. E saiu da cidade onde estava e foi para Sorocaba. Ou de Sorocaba, não, de Sorocaba foi para o interior de São Paulo, para Jundiaí. Mas enfim, esse modelo que é muito penoso. Em Portugal existe a mesma coisa, acho que eu comentei até com o Fábio Fleury. O time do Estoril é o atual 4º colocado do Campeonato Português. Em Portugal, ser 4º colocado é ser o campeão, porque está só atrás dos 3 grandes. Benfica, campeão nacional deste ano, Sporting e Porto. Então, ser o 4º colocado é quase como se fosse o campeão. O Estoril é um time empresa que tem um presidente brasileiro. A gestão do clube é feita por dirigentes e empresários brasileiros. O time é o time que tem mais brasileiros no elenco titular de Portugal. Na Placar, isso é uma matéria boa sobre a situação do Estoril. Então, vejam, isso é sustentável? Quanto tempo dura isso? Eu acho que não dura uma década. Depois que acabar a fonte, que acabar o apoio da Câmara Municipal, porque hoje a Câmara Municipal é parceira. Eu fui ver um jogo no campo de Estoril, que é um campo público, da prefeitura, Estoril e Marítimo, da Ilha da Madeira. 1-0 para o Estoril. A torcida organizada claramente é paga pelo clube para vibrar nas arquibancadas. É nesse ponto que eu quero chegar, Zé. É paga. Ficava claro para mim que aquela claque, como se diz em Portugal, não era uma claque espontânea, era paga. Não, era paga pelo clube para vibrar e fazer os cânticos todos que a gente conhece, que não variam. Mas tinha bastante gente? O campo era muito pequenininho, era quase a capacidade assim no campo do Nacional que vocês citaram, Nicolau Aragão. Devia haver ali umas 3.000 pessoas, mais ou menos isso. Ingresso barato, 7 euros era o ingresso. Estoril, que se não me falha a memória, esteve em Bauru há 3 anos atrás disputando um amistoso contra o Noroeste. Provavelmente o empresário tinha interesses no interior de São Paulo, ou até oriundo daqui, eu não sei a história E foi na dele. época que o Estoril contratou o meia Luciano Bebê. Só trouxe as camisas. E para variar, né, o Noroeste perdeu aquele jogo, né? Perdeu do Estoril, transmitiu essa partida também 2-1. Estoril já está classificado para a Liga Europa da próxima temporada. Olha só, já disputou a última. Teve uma campanha muito ruim, disputou a última Liga Europa, vai disputar a próxima também, tem lugar assegurado. Mas é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Vou contar um caos aqui pra vocês. Aconteceu ano passado. Um jogo entre Red Bull e Rio Claro. Jogo válido pelo quadrangular final da 2ª Divisão Paulista no passado. Primeiro jogo do retorno. O Red Bull foi o jogo lá em Campinas. O Red Bull é originário, né, entre aspas, da cidade de Campinas. E eles precisavam vencer esse jogo lá no Moisés Lucarelli e eles não tinham torcedores. O que o Red Bull fez? Eles foram até a PUC, eles conversaram com a bateria da Atlética, se eu não me engano, do curso de comunicação social, e deram camisetas, deram energético, financiaram 3 ônibus e contrataram a bateria para ir torcer pro time. É uma torcida de aluguel, ou seja, você não tem identidade com o time que você está torcendo. Ano passado, eu me lembro porque foi justamente no dia do meu aniversário. Ano passado, o Noroeste enfrentou o Red Bull lá em Campinas.
lá no Moisés Lucarelli, perdeu, obviamente, 2-0, né? E não tinha ninguém também no estádio. Esse dia não chamaram ninguém, nem da bateria, porque não o houve campo ação tava de merchandising. as moscas. Porque pra eles não é tava, interessante ter torcida ou não, né? Tanto faz. foi numa quinta-feira, porque como ele tem que jogar no campo da Ponte Preta, né? Lá no Moisés Lucarelli, a Ponte jogou na quarta e o Red Bull recebeu o Noroeste lá na quinta. Mas as moscas, né? A gente pega exemplo aí, Audax, o Red Bull Brasil, equipes que realmente não tem essa Esse identificação modelo, aí. eu disse que a torcida parece que é paga, né? E você está dando outro exemplo. Tem uma vantagem: nunca haverá oposição ao clube, à diretoria. Né? E às vezes não há torcida, porque é melhor não ter torcida, que ninguém vai perturbar o próprio clube e os dirigentes. Agora, quantas torcidas organizadas de grandes clubes do Brasil também são pagas e financiadas pelos clubes? Né? Então o modelo também. A única diferença é que na maior parte dos clubes, às vezes a torcida tem uma independência, e exemplo do Palmeiras, a torcida do Palmeiras está Pressionando? Não está pressionando. O clube rompeu relações com a torcida. Sim, tá. A atual diretoria do Palmeiras simplesmente não negocia com as torcidas, não tem a venda de ingressos, Rompeu mesmo, deu o um privilégio basta, na venda de ingressos. Então vejam que, mas em outros clubes a gente sabe que os clubes são financiados pelas diretorias dos clubes. Mas tem uma grande diferença, viu, Zeca? Não, porque tem diferença, lógico. A relação entre os torcedores, por exemplo, do Palmeiras com o Palmeiras é uma relação de amor. Sim. Já a relação desse torcida de aluguel da Red Bull, por exemplo, não tem relação nenhuma de afetividade. A relação de um identidade. torcedor do 15, do Noroestino. Do Noroestino, com o time é de extremo amor. Exatamente, uma identidade. Agora, vejam, quero voltar ao vôlei. Você acha, Tucamérico, que numa final do Rio, vou ter que falar as marcas, Rio Rexona, vamos supor que fosse o Solis Nestlé, nem sei qual que é a marca agora do produto da Nestlé, do vôlei. Aquelas pessoas que estão no estádio, elas estão torcendo para o Rio ou são funcionários da Rexona? Ou são funcionários da Nestlé que tem lá também o ônibus pago para ir ao ginásio vestir a camisa da Eu empresa? acho que no vôlei, Zeca, acaba sendo mais assim o torcedor que gosta do esporte. Então, eventualmente, o time está naquela localidade, mas é uma torcida que gosta do esporte. Mas eu acho que tem muita gente que também é da empresa, claro, que vai lá porque é a empresa que está financiando a equipe. Está dando ingresso, está fazendo aquilo como até uma ação de treinamento interno. Quando a seleção brasileira de vôlei, que é patrocinada pelo Banco do Brasil, joga nos grandes ginásios, o banco recebe uma série de ingressos que são distribuídos conforme o banco quer. Sim. Você está sintonizado no Observatório do Esporte em 105,7. Chamar novamente aqui o Zeca Marques. Falar do Tem Esporte, Zeca? Na última segunda-feira eu via a TV Tem com o programa da hora do almoço, né, que é o Tem Esporte. E o grande destaque era a vitória do Bauru Basquete no Rio de Janeiro sobre o Flamengo no primeiro jogo dos playoffs, né? Agora está, se não me engano, 1-1, no dia que gravamos. 1-1. E hoje tem o terceiro jogo, 4 da tarde, né? Neste sábado, no ginásio Panela de Pressão. Hoje, 4 da tarde, Bauru e Flamengo. Então, gravamos o programa por força do feriado no dia 30, na quarta-feira. Então, logo depois da vitória do Bauru, me chamou a atenção que as imagens que a TV Tem mostrava dos jogadores sendo entrevistados em quadra tinha a imagem esfumaçada na altura dos patrocínios das camisas dos jogadores. E eu acho que uma TV que é uma retransmissora da TV Globo, isso parece uma coisa de televisão de quinta categoria, Tucamérico, que não tem recursos e que está brigada com anunciantes, porque não consigo conceber que uma TV do porte da TV Tem faça isso, seja lá qual seja o motivo. Né? Eu acho isso... Esfumaça a imagem da camisa para evitar o aparecimento dos patrocinadores. Os patrocinadores que são os que permitem o Bauru Basquete ter o nível de competição que tem hoje e que faz com que ele fosse campeão paulista. Na verdade, isso acontece em escala maior também. Por exemplo, a gente já discutiu aqui, Zeca, com a Globo que não fala Red Bull, fala RB. Eu acho que isso é um absurdo. Né? Ou seja, de certa forma é uma censura a patrocinadores que não têm contrato publicitário com a própria emissora. Não, é muito comum em reportagens da Globo, do Jornal Nacional, quando vai fazer uma tomada de rua, aparece o letreiro de uma marca atrás do personagem que está sendo entrevistado, eles também fazerem esse recurso gráfico de esfumaçar a imagem. Né? Sim.
Tudo bem, não querem dar destaque a uma marca que não tem nada a ver com a matéria. Neste caso, eu acho que é uma diferença brutal. Eu estou entrevistando um jogador que está usando a camisa de um clube que tem um distintivo, tem um emblema e tem o material esportivo, os patrocinadores. Quer dizer, ele é um personagem que está sendo entrevistado por força do jogo. Muitas vezes esse atleta que está sendo entrevistado, ele só está ali porque a empresa ajudou na contratação. Claro, eu acho que é um absurdo. O Fábio Fleury lembrou muito bem, a Record fez isso recentemente também, mas acabou voltando atrás. Também fez isso em relação ao time de basquete, voltou atrás. Bem, tem histórias piores, Fernando. Teve a do Vasco, né? O Eurico Miranda colocou o emblema do SBT. Mas tem histórias piores. Por exemplo, houve um caso, se eu não me engano, em que o SBT comprou o patrocínio de todas as placas de um jogo de futebol. E a Globo já tinha o direito de transmissão do jogo e fez uma transmissão horrível, em que não se mostravam as placas, ou seja, quando a jogada ia muito para a lateral, você só via a perna do jogador com a bola, porque o enquadramento só ia até a beirada do campo, não pegava as placas. Né? Isso é comum, por exemplo, em transmissões internacionais, em que o jogo é transmitido, por exemplo, Brasil e Argentina. As câmeras do Brasil ficam do lado, que tem as placas, que podem pegar as placas com a publicidade brasileira. Exatamente. E a Argentina fica do outro lado. Exatamente. Agora a tecnologia já é tão perversa que já existem outras possibilidades, como, por exemplo, de apagar a publicidade das placas e colocar aquela publicidade que é o de interesse da emissora. Né? Mas e daí? E aquela empresa que patrocina aquele estádio, que dá manutenção naquele estádio, ela perde de ter sua veiculação? E no caso do clube, então, eu acho que é abominável. Você está matando os patrocinadores das equipes do interior. No atual modelo capitalista de negócio do nosso esporte, você fazer isso é um desserviço ao esporte mesmo, né? Porque a TVT é de Bauru, tá falando de um time da cidade, e eu não consigo entender. Obviamente que é uma razão comercial. Sim. Mas eu acho que essa razão comercial não se justifica. Né? Não se justifica porque ou eu mostro ou não mostro. A gente sabe que durante muito tempo a Globo optava em coletivas de imprensa, quando treinadores e jogadores vinham para a mesa dar entrevista, a Globo fazia um plano tão fechado que a gente via até a ruga do técnico, do jogador, porque eles não queriam mostrar sequer o boné que o treinador às vezes usava e sequer as marcas que apareciam no painel que ficava atrás do... Na verdade tem uma história, né, Zé? Que eles começaram cortando e a câmera foi cada vez fechando mais. Então ficou uma briga de gato e rato. Exatamente. Né? Eles cortavam primeiro o emblema que ficava, o patrocínio ficava do lado oposto do emblema do clube na camiseta. Aí os clubes perceberam, começaram a colocar patrocínio no ombro, depois na gola, depois no boné. Aí eles só enquadravam a boca, o nariz e o olho. Até que os clubes decidiram, não, só damos entrevistas na sala de imprensa, passou a ter sala de imprensa nos clubes, né? E o patrocínio está atrás. E, inclusive, que eu acho horrível, né, que aparece inclusive nos campos europeus, que na frente do microfone tem uma telinha que fica mudando o patrocínio, ou uma plaquinha em cima do microfone, porque assim não tem como não enquadrar a boca de quem fala. Então é um absurdo isso. E alguns treinadores, que aliás já passaram até pela seleção brasileira, vão até além. Durante as coletivas, eles pegam a garrafinha da bebida que patrocina a seleção, que fica ao lado do microfone, e dão um golezinho entre uma palavra e outra. Então, acho que o correto é simplesmente, um patrocínio, está envolvido no negócio, vamos liberar. Bom, rapidamente, eu acho que a ESPN Brasil, depois que nos últimos tempos teve uma mudança na direção de jornalismo, eu acho que ela perdeu muito da força que tinha antes. Eu acompanhava muito o Linha de Passe, Jogo Aberto. O programa, por exemplo, das manhãs, de segunda a sexta, tinha o Zé Trajano, que era o diretor de esportes da emissora, que fazia um programa divertido e crítico, ele estava sempre de mau humor, né? De manhã era engraçado, e dava risada porque ele estava de mau humor logo às 10 da manhã. Mas hoje, a programação da ESPN está recheada de muitos jovens e ex-jogadores. Estão copiando o modelo da principal concorrente, da Sport TV, e o modelo TV aberta. Então esse programa que tinha o Zé Trajano, hoje tem jornalistas muito jovens, que tem uma contribuição, mas... comparando com um jornalista com o peso do Zé Trajano, você tá falando do Rizek? É um abismo. Não, na ESPN Brasil. O Rizek é da Sport TV. Sport TV. E agora temos os jogadores. Temos o Zé Elias, o Zé da Fiel, do Corinthians, Sorin. E o Sorin. Então a ESPN Brasil está recheando as suas transmissões. E para a Copa do Mundo, foi até peça publicitária. Os ex-jogadores vão fazer parte da transmissão da Copa. Então, aquilo que era uma alternativa para o modelo padrão que nós tínhamos de transmissão esportiva, está se igualando. Mais do mesmo agora. Dados do Ibope mostram que a ESPN é a 47ª emissora, não a Brasil, a ESPN Internacional, 47ª emissora em audiência da TV fechada. Está bem lá atrás, está quase no traço.
a ESPN. A Brasil está um pouco mais bem colocada, mas a Sport TV é a líder total, tirando os canais infantis, né? Não, até em cima disso, acho que até pelo tempo reduzido que a gente tem, não deixa de ser também canal fechado. Eu ia até no destaque, falei do meu comentário a respeito do Campeonato Brasileiro, para quem quer acompanhar agora, TV fechada, transmitindo. A gente tem uma opção ou duas no máximo por rodada no Sport TV, e o pay-per-view Premier com preço absolutamente fora, né? Para quem quer acompanhar o time por um futebolzinho curto, né? Que estão apresentando nesse Brasileirão, tanto na Série A como na Série B. R$85 para você assinar as duas divisões, pelo amor de Deus. Mas já houve uma situação pior, Guilherme. Eu lembro que houve um jogo no Noroeste, quando ele estava na divisão especial do Paulista. Sim, a Série A1, Série A1. Primeira divisão. Primeira divisão. Isso. Tem uma confusão. Muda o nome, mas a divisão é a mesma. É a principal. E houve um jogo no Noroeste, que eu não me recordo quem, e eu decidi na última hora, falei, não vou ao estádio, tô aqui em casa, na última hora, falei, eu quero assistir esse jogo, vou ligar lá comprar o jogo. Que ano que foi a última participação no Noroeste? 2000 e... A última na Série A1 foi em 2011. 2011. Então, 2011. Para você comprar o jogo, o único jogo, R$70. Era mais barato assistir o jogo no estádio. Não, e agora o jogo avulso 85. É um absurdo isso. Então, ou você assina pro mês todo, 85, na verdade, ou compra na hora o jogo, né? 85 Eles também. querem que você assine. Último destaque, no próximo domingo, em São Paulo, teremos a parada GLBT e o Ludens, que é o grupo do qual eu faço parte na história da USP, o grupo de estudos de futebol e atividades lúdicas, fez uma iniciativa que eu acho bem interessante. Está fazendo com que as pessoas posem com camisas de clubes de futebol para assumir a sua paixão clubística, pessoas que vão participar da parada GLBT. E é uma iniciativa que vai ter... esperamos uma repercussão positiva, apesar de que, depois que ela foi noticiada no portal UOL na última quarta-feira, a quantidade de comentários perniciosos, cheios de preconceitos sobre a iniciativa foi uma coisa assustadora. Então uma vaia para esses comentários. Uma vaia. E no dia 1º, na Praça da República, houve um ensaio fotográfico em que as pessoas vinculadas ao movimento GLBT posaram com camisas de clubes de futebol, mostrando que, de fato, o futebol também não pode ter preconceito, seja ele qual for. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodouesporte.blogspot.com. E com isso, a edição deste sábado do Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Guilherme Dias, comentários de Tuca Américo, Zeca Marques, Fernando Martins e Thiago Pavini. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, de volta depois das suas férias em Portugal. Produção técnica do Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. A todos um grande abraço e até a próxima semana. O Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.